Você tem acompanhado nos últimos dias aqui no RN que o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra iniciou uma nova série de ocupações pelo Brasil, inclusive em sedes do INCRA e da Embrapa. Agora à noite, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com lideranças nacionais do MST aqui em São Paulo. Vamos então falar ao vivo com a repórter Flávia Macedo, que esteve lá no local acompanhando esse encontro, para saber os detalhes. Quais foram? Foi possível saber qual foi o tema dessa reunião, hein, Flavinha? Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite a todos que acompanham o Rural Notícias. Isso mesmo, acabou agora há pouco, então, esse encontro entre representantes do MST e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O encontro aconteceu aqui em uma sede do Banco do Brasil, aqui na Paulista, bem no coração aqui de São Paulo. O ministro Fernando Haddad foi embora sem falar com a imprensa, não nos dirigiu nenhuma palavra, mas a gente conseguiu ouvir um dos representantes do MST que estava presente na reunião, que é o coordenador do MST, João Paulo Rodrigues. Bom, conversando então com o João Paulo, ele trouxe para a gente aqui que essa é uma agenda que já estava programada para o mês de abril, que faz parte, inclusive, desse chamado Abril Vermelho, essa agenda onde o MST procura fazer manifestações e reivindicações e também estreitar essa conversa com o governo. Então, era uma agenda que já estava programada e entre os assuntos que foram discutidos foi a questão de proporcionar uma agenda para o desenvolvimento agroindustrial. Segundo o coordenador do MST, a agroindústria faz parte do movimento e precisaria de uma agenda melhor para desenvolvimento desse setor. E também foi falado que ele tem a intenção de transformar o movimento ST, tirar desse cenário atual que está de cenário de conflito para um cenário de setor produtivo, ou seja, para que o governo e também para que a sociedade passe a enxergar o movimento sem terra como um setor produtivo e não como um setor de guerra, de conflito, como segundo ele atualmente está sendo visto, né? Também foi falado em questão ao orçamento para a obtenção de terra. Segundo o coordenador João Paulo, ele disse que no governo anterior de Bolsonaro, o valor para essa obtenção de terra era de 250 milhões de reais e que o Fernando Haddad se comprometeu no dia de hoje a disponibilizar um orçamento de 450 milhões de reais para esse setor, para essa questão de obtenção de terra. Mas ainda assim, João Paulo falou que esse valor será insuficiente para o movimento, que precisaria de mais de 1 bilhão de reais para poder assentar todas as famílias que atualmente estão sem assentamento e também de terras para poder direcionar terras para essas famílias, né, que elas sejam produzidas e também assentadas. Também foi falado aqui, claro, sobre as invasões dessa semana. Inclusive, o próprio João Paulo falou que, ao total, nesse mês de abril, são 18 invasões, totalizando aí, então, inclusive, claro, a sede da Embrapa, que a gente noticiou aqui no Canal Rural. E também a sede do INCRA, lá em Pernambuco. Segundo o João Paulo, ele disse que houve um pedido, né, do próprio ministro Fernando Haddad para que o movimento desocupasse a área da Embrapa e foi acordado que esse desocupamento ocorrerá em breve, assim que eles tiverem um novo local para direcionar as famílias que estão assentadas lá na Embrapa. Segundo ele, são 800 famílias lá na sede da Embrapa atualmente e que assim que direcionar o local, elas serão retiradas, inclusive também serão retiradas as famílias que se encontram hoje na sede da Suzano. Também uma outra invasão que ocorreu nesta semana. Bom, eu aproveitei para conversar um pouco com ele e perguntar também sobre a questão de direito de propriedade, né? Qual é o posicionamento do MST sobre isso? Ele disse que afirmou com todas as letras que o MST não está invadindo nenhuma propriedade produtiva e sim todas, de alguma forma, são improdutivas. Inclusive, ele citou que a sede da Embrapa tem uma área onde é uma área de teste, deveria ser uma área de teste, mas, segundo ele, nada está sendo feito e por isso a invasão também na sede da Embrapa.
Bom, e para a gente encerrar, Paulo, acho que nós estamos com tempo aqui, já se estourando do jornal desta edição, né? Só comentando também que o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que estava numa agenda, né, lá em Londres, onde amanhã participaria de uma palestra, de um evento por lá, por conta dessa situação dessa semana, dessas invasões, ele adiou a sua volta aqui ao Brasil, deve estar chegando aí nesta sexta-feira, para poder conversar e tentar chegar a soluções com o presidente Lula para que se resolva e para que se retirem essas famílias, esses invasores dessas propriedades. Eu acho que por enquanto é isso, né, Paula? Perfeito. Tem até o Twitter do Fávaro falando sobre essa volta aí. Petri, eu não estou te ouvindo, mas eu acho que a gente conseguiu passar um pouquinho, que a gente apurou aqui com o coordenador do MST, João Paulo Rodrigues, que estava presente aqui nessa reunião, nesta quinta-feira, aqui em São Paulo, com o Fernando Haddad. Petri, boa noite, volto com você aí no estúdio. Obrigado, Flávia. Boa noite. Todas as informações aqui captadas pela Flávia Macedo, que acompanhou essa reunião do Fernando Haddad, ministro da Fazenda, com o Movimento Sem Terra. Vamos então convocar o Miguel Daoud, né? Está aqui com a gente também para analisar, depois de todas essas informações dadas pela Flavinha, Daoud, qual que é a sua análise? Boa noite. Boa noite, Petri, boa noite a todos. Eu estou aqui estarrecido, Petri, porque o ministro da Economia do Brasil fazendo reunião com criminosos, né? Porque, na realidade, se o MST quer representar tudo aquilo que ele colocou na reunião, ele devia ter um CNPJ, ser algo que você pudesse ter acesso, né, no caso de ilegalidade dessas invasões. Eu, sinceramente, Petri, eu já cansei, né, desses absurdos, quer dizer, o ministro da Economia, com o Brasil precisando evoluir na área econômica, se reunindo com ações de criminosos. Perfeitamente, Petri, sinceramente, eu prefiro não gastar saliva aqui com esse assunto, porque eu fico estarrecido do nosso Brasil ter chegado nesse momento, nesse ponto de ter que o ministro conversar com criminosos que invadem terras e diz assim, não, mas não é produtiva, não importa se não é produtivo ou não, é uma invasão, é contra a Constituição, é contra a democracia, mas eu vou insistir para encerrar. Eu acho que o presidente Lula tem que ter uma ação efetiva nisso, porque é grave. Porque daqui a pouco, sabe o que vai acontecer, Petri? Eles perdem o controle. Aí tem um massacre qualquer, tem um desastre qualquer, que isso pode acontecer, né? Dependendo de como isso ocorra, e aí vão dizer, não, mas nós não sabíamos, porque nós estávamos olhando. Não estão olhando. Você não coloca 800 famílias numa área, né, pública, que é da Embrapa, e diz assim, eu só vou tirar de lá quando tiver local para ir. Então, portanto, Petri, infelizmente, o Brasil está decaindo nesse aspecto. O setor que traz para a nossa economia pujança, dólar e produtividade é um setor fantástico, tem que viver com essa espada na cabeça. Então, portanto, eu não vou falar com o Haddad, com o Stedley, não, tem que falar com o presidente Lula. Presidente Lula... Falamos com ele, inclusive. Tomar uma decisão em relação a isso, porque isso vai bater na sua popularidade, presidente. Vai bater na sua popularidade. Então, portanto, haja. Pois Bom fim de semana, Petri. Para você também, Daoud. Boa noite e vamos voltar nesse assunto em breve. Até segunda-feira. Um abraço. Boa noite. Outro. Até mais.